Última vez que a gente tentou fazer isso aqui, a gente se encontrou no mesmo estágio de inflação de 10% e o desemprego recorde durante o governo Dilma. Nesse aspecto. Porque os Estados Unidos têm um problema de déficit primário crônico, estrutural, invencível, que é financiado secularmente pela emissão do dólar. Mas não tem inflação. Sim, agora não tem inflação. E o Brasil tem? Agora não, mas já teve. E recentemente a gente andou flertando com a inflação. Ninguém flertou com a inflação, isso é mentira. Isso é mentira. A inflação de 2 dígitos não é inflação? Não, não é inflação, é mentira. Projetou-se uma inflação de 11 pontos por uma razão e somente uma. Nada que o Banco Central enfrente com taxa de juros. Isso é mentira, nós estamos todos intoxicados com essa mentira. Por que eu estou querendo dizer? Qual é a inflação que projetou-se sob o governo Dilma a justificar a política de juros de 14,25%? Uma mudança de patamar que acontece ciclicamente no Brasil da taxa de câmbio. Então, vamos botar o nosso povo na jogada. É assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que a gente consome. Portanto, a gente tem que comprar trigo de fora. Tudo que a gente compra de fora paga com dólar. Se o dólar sai de 2 para 4, como aconteceu com a Dilma, o preço do pão tende a dobrar no curto prazo. O Brasil abriu mão de uma política industrial de comércio exterior, intoxicado com essas pusilanimidades ideológicas que nos vendem como ciência boa, e nós hoje importamos dos fármacos brasileiros 80%. Então, eu precisava de R$2 para comprar $1 de Tilenol. De repente, eu preciso, do dia para a noite, não mudou nada, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O Tilenol dobra de preço. O Brasil não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a linda, extraordinária política Pedro Parente / Michel Temer. Cadê a madeira? Né? Não tem madeira aí? Né? De exportar petróleo bruto barato e importar diesel e gasolina em dólar. Aí papoca o dólar, explode o dólar, o preço da passagem de ônibus imediatamente é tensionado para cima, e aí sobe a passagem de ônibus. Qual é o efeito, meus companheiros, meus compatriotas? Eu desafio um acadêmico da banda deles, chama qualquer um deles para conversar comigo, e a pergunta simples é: qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que subiu once and for all porque mudou a taxa de câmbio? Dá-se um silêncio. Eu autorizo qualquer um que me conteste aqui para a gente entabolar o raciocínio. E a gente fica repetindo essas coisas. Aí depois tem um outro tipo de preços administrados pelo governo. A Dilma mete um tarifaço de 72% na conta de energia elétrica. Em São Paulo, no dia seguinte que se reelege e toma posse, esse imediatamente é insumo para tudo. Há uma pressão no IGPM, que é o indicador que o Fernando Henrique criou, para dolarizar as tarifas para entregar o capital estrangeiro. E o resultado prático, qual é? Vai para o índice de inflação, o preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um decreto do governo que diz o seguinte: o quilowatt-hora que era 100, agora é 172. Mete a taxa de juros em cima, efeito? Zero. Aí vem uma depreciação cambial, que está ocorrendo, eu quis brincar, mas ela está ocorrendo por uma razão. O Brasil, contra o que eu andei falando nesses últimos 12 anos, infelizmente para amigos, agora para adversários, o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade de ouro, que foi, em 2008, para esconjurar a crise, os americanos trouxeram a taxa de juros dele, que é baliza para o mundo, para zero ou negativa. Então, nós estamos há 10 anos com a taxa de juros no mundo a zero negativa, e esses pilantras aqui do Brasil dizendo que a nossa taxa de juros tem que ficar alta. Por quê? Porque a inflação é alta. Mas juro, meu irmão, parece que você não ouviu o que eu falei. Juro só funciona contra a inflação se o componente inflacionário for excesso de demanda. Também ninguém precisa ser economista para entender. Minha base produtiva é capaz de produzir 100 e o meu povo tem renda mais crédito na praça capaz de comprar 120. Aí você tem o que a economia chama de hiato de produto, dá-se uma espécie de leilão, o preço sobe, tira os 20 mais pobres e acomoda o negócio. Aqui, isso é o bicho eu conheço, eu fui ministro da Fazenda, ou havia hiato de produto, porque nós estávamos com 100% de capacidade de instalado ocupados, trabalhando a 3 turnos, e havia ágio quando eu assumi o real. E aí só tinha uma saída, choque de oferta, ou então íamos perder o real das mesmas doenças que mataram lá atrás o cruzado. Eu tenho essa honra de ter ajudado o Brasil a enfrentar isso pelo caminho oposto dessa mistificação que está destruindo nossa pátria. Pois bem,
Hoje, meu irmão, minha irmã querido, hoje 30% da capacidade instalada da indústria brasileira estão ociosos. Então não tem sobredemanda. Não adianta encarecer o crédito, porque não é por demanda excessiva que a economia brasileira teve momentos de tensão inflacionária. É só ver o que está acontecendo. O governo subiu energia 70%, subiu o botijão de gás de cozinha uns 90% nas costas do povo, empurramos 1.400.000 famílias para voltar a usar álcool e lenha na cozinha. O governo brasileiro empurrou essa política de combustível que sobe de 2 e pouco para R$ 5,00 a gasolina na bomba, que é insumo para os taxistas, e a inflação é 2,56%. Por que a inflação é 2,56%? Porque a economia está indo para o vinagre. Todos os preços livres estão despencando, nós estamos destruindo empresas. O Walmart está indo embora do Brasil. Enquanto isso, vamos desfocar aqui o dia a dia. Olha essa estupidez. Em 1980, o Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria. E essa indústria nacional brasileira, em termos absolutos, equivalia à China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Vietnã, os chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, brincando desta estupidez ideológica que nos vendem como ciência boa, intoxicaram toda a nossa elite, o que está acontecendo? Aquilo que era 30% do PIB industrial, hoje é 11%. E a indústria chinesa é 7 vezes quase a indústria brasileira, no mesmo período. Quem está certo, eles ou nós? Última vez que a gente tentou fazer isso aqui, a gente se encontrou no mesmo estágio de inflação de 10% e o desemprego recorde durante o governo Dilma.